Bom, aqui a gente vai falar agora de duas coisas importantes: os tipos primitivos, certo? E as funções. Se vocês me permitirem, eu vou usar aqui algo que não está certo, tá? Mas eu vou chamar de funções primitivas. Vocês, talvez mais para frente, quando vocês ganharem um pouco mais de conhecimento, vocês vão entender porque eu chamei de funções primitivas. Assim, não está certo esse termo, mas eu estou usando ele só de forma didática, beleza? Vamos começar pelos tipos primitivos. O nosso Python, né, e toda a linguagem de programação trabalha com dados. Né? Como assim dados? Com dados. Às vezes você vai passar um texto para ele, você vai passar um número para ele. Você sempre está trabalhando com dados, com informações. E, como eu disse, o computador é uma ferramenta muito simples. Ele precisa categorizar esses dados. Ele precisa categorizar essas informações. Quando você for, por exemplo, trabalhar com ele, ele precisa fazer alguma soma, alguma multiplicação, usar um pouco de matemática, ele precisa saber que aquela informação que ele está trabalhando é um número. E também ele precisa saber se aquela informação que ele está trabalhando é um texto. E outra coisa muito importante que a gente vai ver, que são as informações booleanas. O computador também precisa saber se uma determinada informação é verdadeira ou falsa. A gente viu isso, deu uma aula para vocês sobre isso, a gente volta também falando um pouco disso, só que essa informação aqui a gente chama de booleana, né? Ou bool, tá bom? Então a gente precisa categorizar a gente precisa categorizar as informações. Então, por enquanto, né, a gente vai passar as principais, que são aquilo que a gente vai chamar de inteiro, beleza? Inteiro. Aquilo que a gente vai chamar de flutuante ou float, tá? A tradução mais perto seria ponto flutuante. Né? Qual que é a ideia, né? Se a gente fosse se eu fosse tentar ajudar vocês a decorar esse nome, vamos pegar aqui o pi, ó. É como se isso aqui, ele em Python não é um inteiro, ele é um float, tá? Por que ele é um float? Porque é como se esse ponto aqui, ó, meio que flutuasse entre os números. Então, todo número que tem um ponto, que pode flutuar entre os números, ou seja, ele pode aparecer em outros locais aqui, é um ponto flutuante, tá? Mas é só para ajudar a decorar um pouco, né? Nem sei se isso aqui está tecnicamente certo. Tem um float e tem aqui o que a gente chama de string, que é tudo que é texto, tá? Tudo que é texto a gente chama de string. Então tem um inteiro, o float e o string. Exemplo para ajudar a lembrar. Então, ó, 3 é o que? Para o Python é um inteiro. Show? Agora, olha que interessante. 3.0. O que vocês acham que é? Um inteiro ou um float? É um float, tá? Toda vez que aparecer um ponto zero, ele é um float. Ah, mas é a mesma coisa, eu sei. Só que o Python vai trabalhar como se fosse um float. É importante essa diferença. Eu sei que agora não entra muito na cabeça por que é importante a diferença, mas é. Isso é um float, isso é um inteiro. Mas eu vou deixar aqui um outro exemplo, vou deixar aqui o pi, né? É um ponto flutuante. O que é uma string? Qualquer coisa entre aspas. Então, qualquer texto é uma string. Então, se está entre aspas, é um string. Tá? Vou deixar aqui embaixo. Ó. Então é isso. Inteiro, float e string. Deixa eu mostrar para vocês. Ó. A gente vai usar essa plataforma aqui por enquanto. Depois eu vou passar uma outra plataforma para vocês. E eu vou digitar uma operação aqui que chama type. No Python, isso aqui me ajuda a descobrir o tipo das coisas. Então, ó, vou passar para ele o valor 3. Tá vendo? Isso aqui eu só passei para ele o valor 3. Na hora que eu executar, né, só para explicar aqui para vocês, ó, desse lado vocês escrevem o código, desse lado você gera a saída. Na hora que eu botar para executar, ó, foi mal, gente. Eu tinha que ter colocado o print aqui, ó, print type. Ele falou que esse 3 aqui, ó, é um inteiro, tá vendo? Se eu botar o ponto zero,
ele vai dizer que é um float. E se eu botar ele entre aspas, mesmo que é um número, ele vai dizer que é uma string. Isso aqui é a abreviação para string, str, string, tá? Agora, o que são essas coisas aqui, ó? Type, print, vou explicar para vocês. No Python, a gente tem as funções que eu chamei de primitivas. Meio que são funções que já estão prontas. A gente não precisa escrever o que elas vão fazer. Elas já estão prontas e a gente só usa o nome delas. Então, tudo que for função em Python, a gente vai descobrir se é função se vem acompanhado de parênteses, tá? Então, é sempre o nome da função e parêntese. Normalmente, o nome da função é o que ela faz, certo? Vou dar um exemplo aqui no Python. Ó. A gente tem diversas funções prontas no Python. Calma aí, deixa eu tentar dar um zoom aqui. A gente tem o print, ó, o nome dela e o parêntese. Se tem parêntese, é porque isso aqui é uma função, ele vai realizar alguma operação. Essa operação é a operação imprimir. A gente tem uma outra que é int, olha só, de inteiro. Eu passo para ele um valor que eu quero que ele transforme para inteiro. Então vamos supor que eu tenho aqui o número 3, ó. Eu passo para ele o número 3. Ele vai pegar esse número 3 e vai transformar ele para o inteiro. Né? Ele vai tirar as aspas e vai começar a fingir que ele é o inteiro. Fingir não, né? Ele vai ser o inteiro. A gente tem uma outra função, ó, a função min. Olha que interessante. A gente passa vários números para ele aqui, ó. Estou só escrevendo números quaisquer. Esses números aqui, uma vez passado entre parênteses, a função vai pegar todos esses números e vai me dizer qual deles que é menor, o menor de todos. Enfim, temos diversas funções, todas elas com o nome, essa estrutura, e o parêntese. O parêntese, ele normalmente recebe alguma informação aqui dentro. E dependendo do que essa função faz, a operação vai ser diferente. Se eu passar aqui, ó, por exemplo, o min, não faz sentido eu passar texto. Então é proibido passar texto para ele, tá? Eu só passo números. Então eu vou passar aqui, ó, 3 e 1. Agora o int, não, o int eu posso passar um texto. Não faz sentido eu passar um número para ele, porque já é um número. Eu passo um texto que é possível transformar para um número, tá? Isso aqui é possível transformar para um número? É. E se eu passar meu nome? Aí ele vai dar um erro. Eu vou mostrar para vocês depois. E o que o print faz? O print, ele imprime as coisas. Então, tudo que eu passar para ele aqui dentro, ele vai imprimir. Tá? Então, isso são funções primitivas. Aí, na outra aula, eu vou falar um pouco sobre o print. Tá? E o que dá para fazer com ele.